Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano. É um prazer estar falando com vocês, estarmos juntos ainda que à distância por meio dessa videoaula. Esse vai ser o método pelo qual nós estaremos compartilhando e estudando nossa matéria de ensino religioso, até enquanto durar essa quarentena, que eu espero que vocês estejam aproveitando o tempo em casa, mas se cuidando também, né? Como eu disse no vídeo introdutório, nós temos orado por vocês, pelas famílias, espero que todos estejam muito bem, tá certo? Enquanto não tiver também um chat, uma opção mais pessoal aí do iClass, nós faremos dessa forma. Bom, nós vamos, nesta semana, introduzir um novo conteúdo. Aliás, estou lembrando aqui que a gente tinha o seminário, né? Como eu gostaria muito que o seminário acontecesse das religiões, aquele seminário que a gente fez o sorteio, eu vou deixar aqueles 2 últimos capítulos do módulo 1 para quando a gente se encontrar pessoalmente de novo. Tanto a apresentação quanto o fechamento, que é o módulo 1.4. Por que o cristianismo? Bom, então a gente vai deixar para depois, mas a gente vai dar introdução ao módulo 2, tá certo? Módulo 2, Evidências de Deus. Bom, acompanhe na página 18 e 19 da apostila. Mas antes, vocês viram lá semana passada, tinha eu postei os links daqueles vídeos dos argumentos da existência de Deus, né? Que são os argumentos cosmológico, moral e da sintonia fina, que mostram uma fortíssima evidência da existência de Deus, né? E um daqueles que mexe comigo é aquele cosmológico, que traz 2 afirmações que chegam a uma conclusão verdadeira. Aquele de que todas as coisas têm um início, tudo que tem um início é criado, o universo foi criado. E se o universo foi criado, é porque há alguém superior ao universo, em tamanho, em poder, em tempo, enfim. É um argumento muito convincente, eu gosto muito dele. Bom, e a nossa apostila fala exatamente disso, olha que interessante, né? Se há a existência de Deus, o que é um assunto que chama a atenção de muitas pessoas, a gente precisa definir isso. Afinal de contas, se não existe Deus, melhor dizendo, se existe Deus, os ateus ou os descrentes, eles estão equivocados, certo? Eles estão equivocados. Inclusive a Bíblia tem um verso que diz, né, lá em Salmo 141, o tolo diz, não há Deus. Agora, se não há Deus, nós temos muitas pessoas que constroem sua história com base no equívoco. Olha que interessante. Então, esse é um tema importante da existência de Deus. Mas como nós vimos lá nos argumentos, os argumentos são fortes nos vídeos, né? Os argumentos são fortes a respeito da existência de um Deus, da existência de um ser divino, superior, criador de todas as coisas. Bom, agora, na existência de um ser criador, como será que ele se revela? Como será que ele conversa com as pessoas, com a sua criação? E vocês leram um trecho deste livro aqui, ó, Introdução Geral à Bíblia. Um livro muito bom, de um professor que eu tive o prazer de ter aula com ele, o professor Emilson dos Reis. E ele traz muitos fatores e curiosidades, história, relatos a respeito da Bíblia e de como Deus se revela também. E vocês leram, espero que todos tenham lido, um capítulo especial desse livro, Revelação Geral. Nós vemos que Deus se revela na consciência do ser humano, por exemplo. E vocês viram que não existe uma tribo, um povo encontrado nesse mundo, em todas as eras, que não tinha uma crença num Deus superior. Olha que interessantíssimo isso. Acho fascinante, né? Não existe, nunca houve uma tribo descoberta que não tinha uma crença em um Deus, em um ser superior. Vocês viram também que Deus se revela através da natureza. Isso vai muito daquele argumento fino, do vídeo do argumento fino que a gente viu, né? Umas coisas estão bem alinhadas, bem afinadas. A complexidade do ser humano, a complexidade de um animal simples como a pomba, por exemplo. Deus se revela na história, enfim, Deus se revela de várias maneiras. Mas ainda assim, há pessoas que dizem que não é o suficiente, que não, apesar desses fatores, não reconhecem a existência ou o fato de que há um Deus tentando conversar com esse povo, com essa humanidade, com os seres humanos desta terra.
O que é muito interessante, né? Muito interessante. Por quê? Porque o convite da Bíblia, a mensagem da Bíblia é de que esse Deus quer conversar, quer se relacionar com a gente. Vou ler um versículo, está em João capítulo 17, verso 3, bem conhecido, diz o seguinte, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A mensagem da Bíblia é que a gente tem que conhecer esse Deus. Esse Deus, nós temos que nos relacionar com esse Deus. Agora vem a pergunta: como a gente pode se relacionar com esse Deus, sendo que ele é um Deus infinito, um Deus imaterial, um ser todo-poderoso? Não é? Como que a gente vai se relacionar com esse Deus? Olha o que a Bíblia diz também em Isaías, capítulo 57, capítulo 55, vou ler 2 versos, diz o seguinte, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que interessante, né? A Bíblia, uma das formas da revelação de Deus, diz que os pensamentos deles é completamente diferente dos nossos, porque são muito mais altos, muito mais complexos. Você pode acompanhar esses versos nos links que eu deixo disponível na descrição das atividades, ou mesmo baixando um aplicativo, que é o que eu recomendo que todos façam, o aplicativo da Bíblia, para achar mais fácil. E vocês podem conferir também Romanos 11, capítulo 11, verso 33 a 35, onde o apóstolo Paulo fala: quem pode sondar o coração de Deus? Como a gente pode conhecer os seus pensamentos? Porque ele é infinito, né? E a pergunta persiste: como eu posso me relacionar com esse Deus se eu não conheço, se eu não consigo atingir os seus pensamentos? Não é verdade? Apesar disso, agora eu quero passar a responder esse problema, esse questionamento. O próprio Deus se revela a nós e ele quer se relacionar conosco. Esse esforço de relacionamento não não parte de um lado só, mas parte principalmente do lado de Deus. Eu vou ler um pouco antes desse versículo do capítulo 55 de Isaías. Um verso antes diz assim, ó, 2 versos antes, verso 6 de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós temos então uma noção bíblica de que Deus faz um convite para buscarmos a Ele. E se esse Deus faz o convite, é porque há chance de nos relacionarmos com Ele, ainda que seus pensamentos sejam muito superiores aos nossos. Mais um texto para ajudar na compreensão disso está 2 capítulos depois, Isaías 57, verso 15. Um versículo que eu gosto muito. Olha que importante esse verso. Ele vai dar 2 características principais de Deus, que são traduzidas em 2 palavrinhas mais técnicas na teologia. Não vou ler, depois eu falo dessas palavras. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E aí vem a frase, né? Habito no alto e sábio lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que interessante, que magnífico, né? Deus, apesar dele ser um Deus sublime, alto, que vive no Monte Santo, o que é chamado de transcendência de Deus. Transcendência é esse aspecto infinito, todo-poderoso, criador do universo. Deus então é um Deus transcendente, mas é um Deus que está com o contrito e abatido de espírito. Ele não só está, como ele habita junto dessas pessoas, o que mostra que Deus é imanente também. Essa é a segunda palavra. Imanente é o Deus que se aproxima, que está próximo,
que se faz conhecedor, ou que se faz conhecido, melhor dizendo, aos abatidos e os contritos de espírito e àqueles que buscam a Ele, como nós já lemos. Deus é um Deus imanente, é um Deus próximo. Interessante, né? E aqui nós vamos ao clímax dessa imanência de Deus. Ao clímax, a solução desse problema, desse gap, dessa distância entre o Criador e as criaturas. Entre as várias formas de Deus se revelar, como a natureza, a história, a consciência, a própria Bíblia, Ele se revelou da melhor forma possível quando Ele se fez homem, quando Ele habitou de maneira física, material, entre os homens, quando Ele se fez homem, nasceu de uma mulher, cresceu e viveu entre os homens como Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa surpreendente, sabe? Deus se fez homem para poder se comunicar melhor. Sabe, a mesma coisa de um... Talvez você tenha um pet aí na sua casa, um cachorro, um animal, um peixinho, e alguns desses pets talvez pareça até que te entenda, né? Ou que ele queira responder de volta as suas palavras. Um cachorro que abana o rabo, que obedece, um papagaio que imita o que você fala. Mas eles de fato não te entendem, né? Não conseguem compreender as palavras, nem conseguem retornar essas palavras. Agora, como será que você poderia se fazer totalmente compreensível a esse cachorro, a esse gato? Porque às vezes eles não entendem, né? A melhor forma possível, se fosse possível, era que você se tornasse como um cachorro, se tornasse como um gato, um papagaio. Então vocês teriam uma conversa de igual para igual. O seu caráter, as suas vontades seriam reveladas completamente a este outro ser. E foi exatamente isso que Cristo fez. Se fez homem, Jesus se fez homem e revelou o caráter divino a toda a humanidade. A toda a humanidade. Morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, e a Bíblia diz que hoje Ele intercede por nós. E uma coisa interessante que a apostila destaca, página 19, coluna da direita, metade do parágrafo, na terceira linha, melhor dizendo, diz assim, ó: se a sua glória nos impedia de compreendê-lo, Ele ocultou o seu esplendor e tornou-se semelhante a um de nós. Veja que interessante, a maneira que Deus usou para se revelar foi esconder o brilho que poderia cegar os nossos olhos e o nosso entendimento. Interessante, né? Para Deus se revelar, Ele se escondeu em parte. Olha que paradoxo, né? Mas completamente compreensível. Ele escondeu a sua glória, a sua divindade, a sua transcendência. Ainda era Deus na terra, mas Deus homem. Esse é um mistério, né? Que nós conseguiremos entender melhor lá no céu, perguntando diretamente para Ele. Mas Ele escondeu a sua glória para poder se revelar de maneira melhor até nós. De todas as formas que Deus busca ter esse relacionamento conosco, de todas as vias, né? Essa aqui é a via principal, através da sua personificação em Cristo Jesus. Todas são maravilhosas, são úteis para nos levarmos até esse relacionamento melhor. Mas a pessoa de Cristo realmente foi a melhor das revelações de Deus para nós. Imaginem que, nesse caso, né, que eu tenho um peixinho e eu quero me comunicar para esse peixinho, e eu chego bem próximo do aquário, começo a bater no vidro e falar, e a minha voz faz vibrações no aquário, e esse peixe fica todo assustado, porque eu sou muito grande para que esse peixe compreenda o que eu quero dizer ou as minhas vontades. Então eu escondo o meu tamanho, a minha realidade, me faço como um peixinho, então eu consigo que ele compreenda melhor o que eu quero dizer, a mensagem que eu tenho para ele. Enfim, meus amigos, meus queridos alunos e alunas, essa é a nossa aula de hoje. Esse é o tema da nossa aula dessa semana. Para a próxima aula desta semana, vocês vão receber mais uma instrução aí do que se fazer. Mas eu quero que vocês guardem essa mensagem, essa ideia que é fascinante, me encanta, espero que encante vocês também. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, se cuidem em casa e nós nos vemos na próxima aula.